Eu usei uma frase nos últimos dias que eu vou repeti-la aqui. Eu usei uma frase falando, dando um breve testemunho, que na pior fase da minha vida, a fase que tinha aquele desejo ardente de vencer, e não sabia o que fazer para vencer, não sabia o que fazer, o que faria, que atitude tomar, e quando eu falei sobre isso, eu falei acerca do Salmo 37, que diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Amém? Entregar o caminho ao Senhor não é entregar de boca, não é entregar de palavra, é entregar em atitudes. Inclusive nós vamos falar sobre isso hoje, porque existem muitas pessoas, grave essa frase, que essa frase vai dar assim, ó, tá. Existem muitas pessoas chamando de destino escolhas. Ok? Muitas pessoas chamando de destino escolhas. E esse é um ponto importante que você entenda. Então, entregar o caminho, confiar nele, entregar a sua vida ao Senhor, confiar as suas obras, decidir que a Bíblia será o seu manual de vida, que o que está escrito é o correto e não tem como errar, como você segue a risca, porque é o maior e melhor manual de orientação de comportamento que existe. E o grande problema das pessoas são comportamentos. Problema se pega com comportamentos, maldição se pega com comportamentos, acerto se faz com comportamentos. Então é o melhor manual de comportamento que existe. Principalmente porque nós aprendemos como Deus pensa, o que Deus aprova, o que Deus reprova. E nós vamos meditar aqui dois homens servindo ao mesmo Deus. Na teoria, dois homens, é o que acontece hoje. Nós podemos servir assim, nós podemos usar aquela frase muito comum que todos dizem: nós servimos ao mesmo Deus. Ok, mas como é esse servir? Porque tem maneiras de servir diferentes, distintas, e aí que está o ponto. Aparentemente seguimos ao mesmo Deus, mas como? Nós vamos falar de dois homens que serviam, na teoria, o mesmo Deus, mas com práticas completamente distintas. E aí, qual foi o fim de um, qual foi o fim do outro? Como terminou um, como terminou o outro? Porque isso é importante para nós. É verdade ou não é? Sim ou não? Porque não tem segredo. Não tem segredo. A pessoa, ele automaticamente, quem é um bom observador, vence rápido. Porque eu já sei, olhando para a conduta das pessoas, para a atitude das pessoas, para a personalidade das pessoas, sem ser uma personalidade bíblica, você já consegue se moldar em cima dos outros. Sabia disso ou não? Você consegue se moldar em cima dos outros. Tem pessoas perto de nós que são péssimos exemplos. E você já consegue, você está olhando para a vida dele, você está olhando para as atitudes, para a personalidade dele, você já está vendo o resultado da vida dele, que não está dando certo para ele, não vai dar certo para mim. Então é inteligente que eu me molde em cima disso. Amém? Eu já estou vendo, isso não é bacana, não é correto, não está dando certo na vida dele, está trazendo maus resultados a ele. Saiu, pois, Abraão do Egito e foi para o Neguebe.
com sua mulher e com tudo que possuía. Diga comigo, e Ló foi com ele. Lembrando que no capítulo anterior, no capítulo 12, o Senhor chamou Abraão e disse: sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, para um lugar que eu te mostrarei, e eu vou te abençoar grandissimamente. Aí vem aquelas 7 promessas do Senhor. Então, foi o chamado do qual Ló acompanhou. Amém? Abraão tinha, diga comigo, enriquecido muito, tanto em gado, como em prata e ouro. Diga comigo, tanto em gado, como em prata e ouro. Ele partiu do Negueb em direção a Betel, indo de um lugar a outro, até que chegou ao lugar entre Betel e Ai, onde já havia armado acampamento anteriormente. Diga comigo, e onde, pela primeira vez, tinha construído um altar. Diga, ali, Abraão invocou o nome do Senhor. Esse era um ponto incrível. Era um ponto incrível que eu quero fazer uma observação a vocês. Você sabe que na nossa jornada, nós passamos maior parte do tempo aguardando, sonhando, almejando, desejando, caminhando na direção da nossa terra prometida, do que propriamente dito, desfrutando dela. Mas o tempo da espera determina como será. O tempo da espera. Então, analise você que ele está no deserto, a caminho da terra prometida, não estava na terra prometida, mas esse era o grande ponto, o grande diferencial na vida de Abraão. Aonde ele chegava, diga comigo, ele levantava um altar, ele construía um altar e invocava o nome do Senhor. Era um homem que estava continuamente, aonde ele chegava, ele levantava o altar, oferecia suas ofertas, os seus sacrifícios, invocava o nome do Senhor, buscava a bênção de Deus para a sua vida continuamente. Continuamente. Tem inúmeros exemplos. Começa o chamado, Abraão ouve o chamado, aos 75 anos de idade, zera a sua vida, coloca, não importa o que eu aprendi, não importa a minha crença atual, eu zero a minha vida e começo uma nova vida aos 75 anos de idade, começa essa jornada. Aonde chegava, levantava um altar, oferecia suas ofertas, oferecia seus sacrifícios, invocava o nome do Senhor, nesse lugar. Era um homem de oração. Era um homem que temia. Um homem que temia. Amém? Passa. Ló, que o acompanhava, que acompanhava Abraão, também possuía rebanhos e tendas. E não podiam morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los ou comportá-los. Por isso surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Ló e os pastores de Abraão e os de Ló. Nessa época, os cananeus e os fariseus habitavam aquela terra. Então Abraão disse a Ló: não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e entre os seus pastores e os meus, afinal somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você. Vamos separar-nos. Se você for, diga comigo, se você for para a esquerda, irei para a direita. Se for para a direita, irei para a esquerda. Pega alguns pontos aqui comigo, importantes, tá?
Porque lembre-se do que eu estou dizendo, hein? Tem gente chamando de destino escolhas. Tem gente falando que o seu destino é um destino, esse é o destino que Deus traçou para você, está gemendo, sofrendo, mas não é bem assim, é escolha. E esse é um ponto importante para que nós possamos observar. Observe que, mesmo o chamado sendo de Abraão, e Ló acompanhava, quando surgiu, em função de toda aquela riqueza, toda aquela prosperidade, que começou a surgir desavenças, desentendimento entre os pastores de um e os pastores do outro, Abraão chega a Ló e diz assim: olha, não é bom que haja desentendimento entre os meus pastores e os teus pastores, entre mim e você, nós somos irmãos, não é bom que isso aconteça. Vamos nos separar. Prático, objetivo. Se for para tomar uma direção errada, é melhor que a gente se separe. Aí está a terra inteira diante de você. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se for para a direita, irei para a esquerda. Sabe uma coisa importante aqui? Essa decisão, ele não precisava dar essa decisão, essa liberdade de escolha a Ló, porque o chamado era dele, ele foi chamado. Ele poderia muito bem ter dito assim: olha, Deus me chamou, o chamado foi para mim, então é o seguinte, eu vou seguir para cá, e você escolhe o lado que você quer ir, mas eu vou para cá, porque o Senhor me chamou e mandou que eu fosse para uma terra que Ele daria a mim. Amém? Poderia ter feito isso, mas olha como funciona a vida de um homem que está em plena comunhão com Deus. Sabe o que ele está mostrando aqui? Escolhe para onde você quer ir, porque para mim não importa, para onde eu for, Deus é comigo. O que importa é se a bênção de Deus está sobre mim. Está entendendo ou não? Ele está mostrando isso, não importa, escolhe para onde você quer ir. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda, se você for para frente, eu vou para trás, para onde você quiser. Porque ele está mostrando aqui, a minha confiança não está no lugar, minha confiança está em Deus, minha dependência está totalmente em Deus. E aí, olha aqui, passa. Olhou então Ló, diga comigo, olhou então Ló, e viu todo o vale do Jordão. Vamos, gente, vamos comigo. Todo ele bem irrigado. Até Zoar, diga comigo, era como o jardim do Senhor. Tem uma diferença muito grande de ser como o jardim e ser o jardim do Senhor. Tem outra tradução que diz que parecia. Quem tem essa tradução aí? Quem tem essa tradução? Que parecia como o jardim. Ou era como mesmo? Ou uma tradução diferente dessa? Vocês não estão acompanhando na Bíblia, né? Está igual ali? Tem alguém diferente? Tudo ok? Então vamos lá. Diga comigo mais uma vez, era como o jardim do Senhor. Primeira coisa que eu quero deixar um ponto importante aqui. Isso eu tenho experiência na prática, tá? Isso eu tenho experiência na prática. Ele nunca deveria ter se afastado do homem de Deus. Nunca. Esse foi o primeiro erro dele. Ele deveria ter dito assim: o que tiver que ajustar nós vamos ajustar, o que tiver que fazer nós vamos fazer, porque eu quero estar com você, você é um homem de Deus, eu já vi que Deus é com você, eu quero estar junto com você. Ele nunca deveria ter se afastado do homem de Deus. A desgraça dele começou quando ele se afastou do homem de Deus. E aí, o grande problema, você vê que Abraão não levantou os olhos para lado nenhum, ele simplesmente disse o seguinte: está aí toda a terra diante de você, escolhe para onde você quiser ir. Para onde você quiser ir, eu vou para o lado ao contrário. Foi isso ou não foi? Sim ou não?
Diga comigo. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado, até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isto se deu antes de o Senhor destruir a Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim os dois se separaram. Mais uma coisa interessante, né? Senhor, para onde eu devo ir? Senhor, coloca no meu coração, me dê a direção para onde eu devo ir. Eu preciso da tua bênção, não quero tomar uma direção errada. Foi feito isso aqui? Não, né? Não, né? Olhou só com os olhos bem irrigado, parece um jardim, parece bom, próspero, região boa. Tomou a decisão. Como se terra sem a bênção de Deus vale alguma coisa, ou qualquer lugar sem a bênção do Senhor vale alguma coisa. Abraão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, diga comigo, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores como o Senhor, contra o Senhor. Primeiro ponto, aqui não é lugar para minha família. Primeiro ponto, como um bom chefe de família, como um bom líder, aqui não é lugar nem para mim, nem para minha família. Amém? Esse era o primeiro ponto que ele deveria ter visto, porque ele viu que não era. E ver e não tomar uma atitude, mas é mais ou menos assim, aquilo que acontece nos dias de hoje. Não, eu tenho condições de estar aqui sem me contaminar. Eu tenho condições de estar aqui sem permitir que isso me atinja de alguma forma. Cuidado. Cuidado. Todo mundo acha que tem o controle sobre algo. Tem não. Você pode até ter sobre você, será que tem sobre os que estão com você? Será que os que estão com você terá a mesma capacidade de resistência? O mesmo espírito para não se contaminar? Porque tem lugares que é a verdadeira Sodoma, tem lugares que não são para nós, tem influências que não são para nós, e aquilo vai contaminar. Então ele olhou e viu que eram homens perversos e homens que faziam somente o que o Senhor reprova. Mesmo assim ele ficou. Está entendendo ou não? Mesmo assim ele ficou. Mesmo assim ele sustentou aquela decisão. Vamos lá. Dois homens, mesmo Deus, teoricamente, que eu quero mostrar para você que é o que acontece dentro da igreja. Estou te contando uma história de 2000 anos, não. Estou te contando uma história aqui de 4000 anos, não. Estou te contando uma história de 2016. Ok? Estou te contando algo atual, 2016. Porque a história se repete hoje, na vida de muitas pessoas. Escolhas erradas, chamando de destino escolhas, tratando como destino escolhas. Forma dois homens supostamente servindo ao mesmo Deus. Sim, era o mesmo Deus, mas formas distintas de servi-lo.
O mesmo Deus, os dois serviam ao mesmo Deus, o Deus de Israel, o Deus de Abraão. O Deus de Abraão era o Deus de Ló, porém, forma de servir completamente diferente. Aonde Abraão chegava, levantava um altar, adorava ao Senhor, invocava o nome do Senhor, Abraão ofertando continuamente, Abraão como um dizimista fiel, Abraão invocando o nome do Senhor, não pisava num lugar sem consagrar aquele lugar, levantar um altar, consagrar, abençoar, buscando isso, refletindo sobre a vida dos que estavam com ele, sobre a sua família. Amém? Disse o Senhor a Abraão depois que Ló separou-se dele: de onde você está? Olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Percorra esta terra de alto a baixo, de um lado para o outro, porque eu darei a você. Então Abraão mudou seu acampamento e passou a viver próximos aos carvalhos de Mamré e em Hebrom, onde construiu, diga comigo, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Está vendo? Aonde chegava, construía um altar para adorar a Deus. Aonde chegava, consagrava aquele lugar, estava invocando o nome do Senhor, oferecendo sacrifícios ao Senhor, ofertas ao Senhor. Aonde chegava. Passa. Naquela época, Anafel, rei de Sinear, foram à guerra contra Berá, rei de Sodoma, contra Birsa, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Adimá, contra Semiber, contra Zeboim e contra o rei de Belá, que é Zoar. Todos esses últimos juntaram suas tropas no vale de Sidim, onde fica o mar salgado. 12 anos passou. No 14º ano, Quedorlaomer e os reis que ele tinha se aliado, derrotaram os refaíns em Asterote, Carnaim. Você não está deixando nem eu ler, hein? Esse texto está errado, hein? Esse texto está errado. Resumo da história. Olha para mim. Ele mudou para um lugar que entrou em guerra. Ele foi levado cativo. Todo seu patrimônio foi levado. Abraão, pela primeira vez, teve que reunir um exército de trabalhadores que não eram nem soldados, para ir socorrê-lo e resgatar tudo que ele havia perdido. Mesmo assim, ele voltou ao mesmo lugar, permaneceu no mesmo lugar. Todos nós conhecemos a história de Sodoma e Gomorra, que o cheiro do pecado subia, o mau odor do pecado, da promiscuidade, subia as narinas do Senhor, e o Senhor resolveu colocar um basta. Ia destruir Sodoma e Gomorra, do qual, pela intercessão de Abraão,
porque sabia que Ló estava lá. O Senhor intercedeu, buscando, se houvesse 50 justos, o Senhor não destruiria. O Senhor disse, não, se houver 50 justos eu não vou destruir. Mas se houver 30 justos, o Senhor não diz, não, se houver, procura os 30, não achou. Enfim, qual a alternativa? O Senhor permitiu que os anjos fossem lá e tirasse Ló com a sua família. Nessa atitude, eu só estou contando a história para fechar, porque eu poderia falar assim, qual foi o fim de Abraão? Um homem extraordinariamente abençoado, honrado, prosperado por Deus em todos os sentidos, em todas as áreas da sua vida. Qual foi o fim de Ló? Qual foi o fim de Ló? Mulher morta, porque quando o anjo foi destruir, mandou que não olhasse para trás, mas ela mostrou que o coração dela tinha se contaminado lá. Ela olhou para trás e foi morta, se transformou numa estátua de sal. Ló perdeu todo o seu patrimônio e foi habitar em cavernas com as suas 2 filhas. O pecado estava tão encrostado, enraizado dentro das filhas por causa daquele ambiente, que elas colocaram na cabeça assim, agora acabou nossa descendência. O que nós vamos fazer? Como é que será a nossa descendência? Sabe o que elas fizeram? Embriagaram o pai, tiveram relações sexuais com o pai, engravidaram do pai e nasceu ali uma geração maldita. Qual foi o fim de Abraão? Abençoado, honrado, prosperado, do qual é um exemplo, é o pai na fé, um exemplo para todos nós até o dia de hoje. Hoje nós estamos aqui falando de Abraão, do bom exemplo de Abraão. Como as 3 maiores religiões que existem no mundo reverencia Abraão. Qual foi o fim de Ló? Pobre, perdeu a família, a sua descendência, uma descendência maldita, terminou no final, depois de sair desse lugar, morando numa caverna com as suas filhas. Os mesmos serviam o mesmo Deus. Os 2 serviam o mesmo Deus. Mas serviam como? Igual? Era a mesma fé? Era a mesma forma de adorar a Deus, de servir a Deus? Não. Formas completamente distintas. Um servia de verdade, o outro só acompanhava. É isso que eu quero mostrar a você. Você pode estar na igreja dizendo, eu sirvo ao Deus de Israel. Eu sirvo ao Criador dos céus e da terra. Como? Porque tem maneira, às vezes tem até aquela pessoa que diz assim, que eu gosto disso. Que essa é uma frase maravilhosa para abrir os olhos de alguns, infelizmente. Tem gente que diz assim, eu tenho minha forma de servir a Deus. Ele tinha. Ló tinha sua forma de servir a Deus. E aonde a forma de servir a Deus o levou? Qual foi o final? Porque outro dia eu falei uma frase interessante aqui, que eu vou repeti-la agora. Quer saber como você vai morrer? Como vai ser seu fim? Como você está vivendo agora? Como estamos conduzindo nossa vida agora? Então nós já sabemos como será o fim. Amém, pessoal? E 2 exemplos. 2 homens com as suas famílias, servindo ao mesmo Deus. Um com total temor, um priorizando a Deus, um aonde chegava, consagrava o lugar, levantava seus altares, adorava a Deus, invocava o nome do Senhor, oferecia suas ofertas, dizimistas fiel, um homem com temor reverencial incrível. E o outro, você não escuta nada do que Abraão fazia, você escuta Ló fazendo. Não tem referência. Você não vê Ló levantando nenhum altar, você não vê Ló ofertando ao Senhor, você não vê Ló invocando o nome do Senhor, você vê simplesmente Ló com os olhos carnais,
né? Olha, escolhe para onde você quer ir, levanta os olhos, viu, parecia que era uma terra bem irrigada, não perguntou a Deus se deveria ir para lá, chegou em Sodoma e Gomorra, viu que o ambiente era corrompido, viu que não era para ele, viu que não era lugar para a família dele, mas mesmo assim permaneceu no mesmo lugar. Destino ou escolha? Por favor, responda você para mim. Destino ou escolha? Escolha. Ele levantou os olhos, tinha a liberdade para poder orar: Senhor, não me deixe errar, Senhor, para onde eu devo ir? Não, Abraão, aconteça o que acontecer, não saio de perto de você, eu quero estar com você. Não vou me separar de você por causa de pastores, por causa de rebanhos, não vou separar de você, eu quero estar onde você está. Às vezes aquela escolha que a pessoa faz assim, está do lado de um homem de Deus, não está satisfeito, está do lado de alguém que é uma boa referência, não está satisfeito, é bom exemplo, não pega os bons exemplos, diz, não quero mais estar, se afasta. É a pior desgraça da vida, como acontece com a igreja muitas vezes. A pessoa está na direção certa, está na igreja, está aprendendo coisas importantes, não, mas não está bom, nada está bom, só chega na igreja e não pega nada bom, só pega o que é ruim. Porque tem isso dentro da igreja, né? Tem pessoa que ele não vem para ouvir a palavra, ele vem para ver o que está acontecendo, né? Se tem algum problema, se tem alguém agindo errado, você está frito desse jeito, está frito, porque está cheio de gente agindo errado. E aí, você vai para o inferno por causa dos outros? Você vai para Sodoma e Gomorra por causa dos outros? Você vai perder a sua bênção por causa dos outros? Cuida da sua vida, da sua salvação, do seu temor. Você sabe o que você quer colher, o que os outros querem colher, você sabe, está plantando, mas você sabe o que você quer colher. Eu sei o que eu quero colher. Então, para mim, não importa o que os outros estão fazendo. Isso é ele, problema dele, é a semente dele. Agora, eu sei qual é a semente que eu vou lançar. Eu sei o que eu quero colher. Amém? Mesmo Deus, servindo ao mesmo Deus, na teoria e na prática de forma diferente. Qual foi o fim de um? Abençoado, honrado. Qual foi o fim de outro? Perdeu a família, expôs a família ao que não deveria, perdeu sua riqueza. Parecia que a terra era maravilhosa, irrigada, parecia um jardim, mas Deus estava lá? A bênção de Deus estava lá? O jardim se transformou na desgraça da vida dele. Mulher contaminou, as filhas contaminaram, o Senhor decidiu destruir aquele lugar, não teve tempo de levar nada, sai correndo e larga tudo. Foi o que o anjo falou: sai, porque hoje o Senhor vai destruir. Vai embora. Saiu correndo com a roupa do corpo. E aí? Por quê? Não, meu filho, você chegou aí, você não me pediu direção para ir, você chegou aí, você viu que não era um lugar bom, que você deveria ter tomado uma atitude, tirar da sua família desse meio, porque é um lugar que só fazia o que Deus reprova, só faziam o que Deus reprova, mesmo assim você permaneceu, você quis cair, se influenciou, ou foram influenciados, foram contaminados. O que era para ser uma bênção se transformou numa grande desgraça. O que nós tiramos de conclusão aqui? Nós podemos servir ao mesmo Deus, ter o chamado, somos chamados pelo mesmo Deus, nós identificamos, seu Deus é o meu Deus, só que a nossa forma de servir é distinta, e isso vai repercutir. Se você será grandemente abençoado, como nós lemos, meditamos da vida de Abraão, o exemplo de Abraão, ou se, mesmo dizendo que serve ao Deus de Israel, porque era o mesmo Deus, terminar os seus dias mal, família, prosperidade, terminando seu dia habitando com a roupa do corpo numa caverna. É isso que eu chamo sempre a atenção, gente.
Sempre que nós pregamos, nós estamos pregando o povo de Deus. É o povo de Deus, mas fazendo uma escolha errada atrás da outra. É o povo de Deus, mas não buscando a direção de Deus para nada. É o povo de Deus, vendo que aqui, ali não é bom, não pergunta, Senhor, eu devo permanecer, Senhor, se não está te agradando, Senhor, coloca no meu coração, me tira a paz, me ajuda a tomar uma decisão para sair da onde o Senhor não quer que eu esteja. Porque o grande erro de Ló realmente não se contaminou, mas a sua mulher se contaminou, suas filhas se contaminaram. Está entendendo o que eu quero dizer? Nós não pensamos só em nós. Nós não pensamos só em nós. Isso aqui não é bom para nós. Esse ambiente não é bom para nós. Volta naquele versículo. Volta, não me recordo qual é o versículo de Sodoma. Volta naquele versículo. Acha ele aí com calma. Esse lugar não é para nós. Esse ambiente não é para nós. Se Deus não está, se aqui a prática não prevalece o que Deus reprova, então aqui não é para nós. Sabe por quê? Porque daqui a pouco você pode até ter uma maturidade da qual você diz assim, não, eu não vou me contaminar, mas será que as pessoas que estão ao nosso redor? Está entendendo o que eu quero dizer ou não? Você já entrou num lugar que todo mundo está fumando? A hora que você sai de lá, você sai cheirando o quê? É quase impossível você não pegar aquilo, não é verdade? E quase impossível você não fumar junto. Você fuma uma boa porcentagem junto ali. É ou não é? Você traga junto, mesmo não sendo. Mas aquilo está te contaminando. Não, é o 13, vai lá. Aqui. Os homens de Sodoma eram extremamente perversos, diga comigo, e pecadores contra o Senhor. Então é simples. Aqui não é para nós. Aqui não é para nós. Isso aqui não é para nós. Não vou estar, não quero esse ambiente para nós, não quero esse ambiente para nossa família, não quero para os meus filhos. Amém? Porque aqui você vê, e de alguma forma o Senhor cobrou de Ló, né? De alguma forma o Senhor cobrou de Ló, porque ele sofreu prejuízo, ele perdeu seu patrimônio, perdeu toda aquela riqueza. Quando ele estava do lado de Abraão, ele estava abençoado, próspero, rico. Nós lemos isso. Extremamente rico. Saiu de perto do homem de Deus, fez escolha errada, foi para o lugar que Deus não estava, que a presença de Deus não estava naquele lugar, não buscou oração, não buscou em direção, simplesmente foi, permaneceu. Viu? Pior do que saber ir é ver que está errado e permanecer. Entendeu? Sustentar a escolha errada. A gente errar, nós estamos sujeitos, gente. Qualquer um de nós estamos sujeitos a fazer uma escolha errada, mas sustentar a escolha errada é outra história. Amém, pessoal? É sério isso ou não é? Sim ou não? É escolha, você sabe como é que você termina. Nós podemos servir ao mesmo Deus fazendo colheitas completamente diferentes. Servimos ao mesmo Deus, buscamos ao mesmo Deus, estamos na mesma igreja, invocando o mesmo Deus e tendo escolhas, resultados completamente diferentes. Aonde está o problema? Na forma de servir a Deus. Você é uma pessoa que antes de fazer qualquer coisa, você ora? Você é uma pessoa que aonde você chega, você levanta um altar, consagra aquele lugar ao Senhor, você invoca o nome do Senhor naquele lugar? Você é uma pessoa com alto nível de sensibilidade para entender, vi que são extremamente perversos e pecadores contra o Senhor, não vou permanecer. Porque ele tinha essa escolha, ele tinha a liberdade de escolha, ele tinha a liberdade para mudar aquela escolha, mas ele sustentou a escolha. E aí, resumo, Abraão termina seus dias muito honrado,
muito abençoado, próspero, família abençoada, filhos abençoados, filhos dando continuidade à promessa que o Senhor havia feito, ao propósito que Deus chamou, e temos o exemplo de Ló. Terminou seus dias maus, família se corrompeu, mulher morreu, patrimônio foi destruído com Sodoma, e terminou seus dias habitando em caverna, e pior, as filhas embriagaram o pai, tiveram filhos de uma relação incestuosa e passaram a ser pais de uma geração inimiga do povo de Deus. Se não me engano, os moabitas, os amonitas, os moabitas, descendência de Ló com suas filhas. Escolha. Começou bem e terminou mal. Amém? Fique em pé, por favor. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. O Deus da minha salvação. O Deus da minha salvação. És o meu dono.